Então essa equação aqui, então a gente vai poder substituir, vai ganhar uma equação só para o G-til. Então a gente vai ganhar exatamente a mesma coisa. A gente vai ganhar aqui D'Alembertiano mais 2 ao quadrado G-til igual a zero. E aí a gente está lembrado. Bom, se isso aqui vale para o dual, vale para o campo também. E aí a gente está lembrado, esse campo aqui a gente explicitou em dois tipos de campo. Um campo é pequeno e um campo é escalar B. Então a gente está vendo que o setor de campos desse tensor de rank 2 também tem a mesma relação de dispersão, a mesma massa. Então, tanto F quanto G, então a gente tem 4 campos nessa descrição. Temos o campo elétrico e o campo magnético de Maxwell e o campozinho elétrico, vamos dizer, tipo elétrico e tipo magnético de campo de Calder-Ramon. Todos eles satisfazem a mesma equação do tipo Klein-Gordon. Então, a massa é comum a todo esse grupo. Essa aqui é a questão. Então, agora a pergunta é, como é que eu vou, o que está em jogo realmente? Vamos olhar aqui um instantinho. Deixa eu apagar isso aqui. Então, mas não usamos, agora que nós vamos começar a usar as informações on shell. Então, até agora nós tínhamos usado as informações da simetria de gauge. Então, o spin 0 e o spin 1 do Maxwell, isso aqui sumiu pela simetria de gauge de Maxwell. O spin 1 e o spin 1 do Calder-Ramon, isso aqui sumiu pela simetria de gauge de Calder-Ramon. Então eu tenho 2 spins 1 ainda. A pergunta é, então será que quantos graus de liberdade? Será que eu tenho 6 graus de liberdade? Eu estou descrevendo, o que eu estou descrevendo afinal de contas? Então vamos dar só uma olhadinha numa outra relação aqui, que seria, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos voltar aqui naquelas equações que estão lá em cima. Dmi, deixa eu voltar aqui rapidinho. Dmi, Fmi, mais 2 que si, G-til igual a zero. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos, talvez a gente pudesse, se a gente puder pegar, né? Expressar. Vamos fazer o seguinte, quando nós pegamos o campo de Calder-Ramon, nós pegamos isso aqui, né? Quer dizer, nós tínhamos isso aqui, Dmi, G' igual a zero, né? A gente expandiu isso aqui em termos do dual, a gente substituiu, se a gente puder fazer, talvez seja o ideal fazer aqui o seguinte, vamos imaginar o seguinte, esse campo aqui, ver se vai valer a pena fazer assim. Ou então olhar para essa equação aqui, talvez. Espera, eu não tinha tirado uma equação daqui que era. Vamos fazer isso. Então a gente tinha pegado essa equação aqui, que era Dmi, G-til menos Dmi, G-til, essa equação saiu daqui. A gente acertou o sinal, né? Então mais que si F-til fica Mni igual a zero. Deixa eu ver se essa você vai ser interessante a gente usar. Eu estou vendo, queria ver se fazia essa coisa do método mais conciso, mas eu acho que eu vou ter que abrir isso aí em termos dos campos. Né? Vamos deixar assim então como está. Que se fosse esse objeto, se fosse o caso de Calder-Ramon puro, a gente já tinha visto, isso aqui tem rotacional nulo, então isso aqui tem que ser o gradiente de um escalar, e aí a coisa ficava bem imediata para nós. Aqui, isso aqui não tem rotacional nulo, né? Quer dizer, basicamente, a parte transversa desse G aqui, que é isso aqui, é a parte transversa do G, é o rotacional do G. E o rotacional do G está ligado ao próprio F-til. Vamos colocar assim dessa forma. Então, isso aqui já está me mostrando que aqui quem está são os campos, o campo aqui quem está. Nós temos aqui o campo E e temos aqui o campo B. Essa equação aqui, ela está me dando o rotacional. Vamos olhar essa equação aqui do ponto de vista do índice, vamos pegar o índice Ni igual a zero. Vamos pegar o índice temporal Ni aqui, se o índice Ni for temporal. Se o índice Ni é temporal, então vamos deixar o índice Ni geral. Então essa equação aqui vai ficar Dmi G-til zero menos D0 G-til Mi. Né? Estou pegando só o índice Ni igual a zero, mais que si F-til 0 Mi igual a zero.
Então isso aqui nós já sabemos. Esse objeto aqui, o dual do campo do tensor de Maxwell, o dual do tensor de Maxwell, né? Aqui, isso aqui é o campo magnético. Basicamente é um campo magnético. Apenas de um sinalzinho, mas é um campo magnético. Isso que está aqui, então se eu pegar, então nós estamos pegando o índice nível a zero, eu peguei o índice nível a zero, vamos colocar. Então o índice μ, tá certo? Nós pegamos o nível a zero, então esse índice μ só pode ser I. Então aqui só pode ser I e aqui só pode ser I. Então só recordar com vocês, eu estou pegando essa equação, que na verdade é a equação de Gauss desse campo. Estou pegando o índice Ni igual a zero. Então se o Ni é igual a zero, esse aqui só vai sobreviver quando o Mi for I. Então vamos pegar essa equação como sendo índice espacial, índice temporal. Aqui vice-versa e aqui espacial, temporal. Então, isso aqui basicamente é o campo magnético. Esse objeto aqui, basicamente, é o gradiente daquele campo B, que é o dual, né? E aqui é o campo elétrico. Então aqui é menos ddt do campo elétrico. Então nós estamos tendo essa relação aqui. O gradiente de B, que é uma coisa longitudinal, menos ddt do E, está ligado ao psi. Vamos botar assim, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então a gente está vendo que a gente já está conseguindo expressar o campo magnético de Maxwell em função desse setor aqui. Então, na verdade, o campo magnético de Maxwell não é tão independente. Ele está dependendo, né, desses dois campos aqui. Então isso já começa a mostrar que a gente deve estar reduzindo o grau de liberdade. Vamos pegar agora essa equação para os dois índices espaciais. Só analisando as equações. Então isso já é uma informação on-shell agora. Vamos pegar essa equação para os dois índices espaciais. Então vai ficar DI, G/J menos DJ. Depois eu vou abrir isso aqui melhor, para quem não está muito acostumado, a gente colocar tudo no lugar. Então, isso aqui é o que? Isso aqui vai me dar, basicamente, isso aqui é o campo elétrico do campo G. Isso aqui é o campo elétrico do campo G. Então isso aqui vai ficar rotacional do F. Rotacional do F. E desse lado aqui, o F e J, o F2 e J é o campo elétrico. Então a gente está mostrando o seguinte, o campo elétrico de Maxwell é o rotacional desse E pequeno. Então o campo elétrico de Maxwell, basicamente, ele é o rotacional do E pequeno. E o campo magnético, ele basicamente é o gradiente de B e o dEdt. Então, é o que a gente está tirando aí. Vamos abrir então, só para... Isso já está me dando uma informação, está me dizendo que, ou vice-versa, ou eu posso fazer o contrário. Vamos abrir isso aqui agora. Vamos pegar essa primeira equação aqui então. Só para como se a gente fosse tirar as equações de Maxwell saindo desse sistema agora. Mais 2 psi. Nós já sabemos que psi está ligado com o comprimento de onda de Compton, portanto, com a massa. Então, a gente está sabendo que a gente está descrevendo alguma coisa que tem massa. O que a gente está querendo agora acertar é o spin. Então tá, isso aqui é igual a zero. Vamos pegar então essa equação, componente zero dessa equação. A gente já fez esse exercício. Aqui é zero, aqui só pode ser I. Então você vai ficar DI F0 mais 2 psi G til 0 igual a zero. Então, isso aqui a gente sabe, desce esse I0, dá um sinal menos. Mas agora eu troco o I com 0, torna um sinal mais. Isso aqui fica a divergência de E. Então a gente está tirando essa primeira equação aqui, que é a divergência de E, mais 2 psi. Aí agora, me presta o caderno aí, que eu vou dar quem vê a última aula, para eu ver o que era, só para a gente não ter que derivar de novo. Quem é o G til 0? A gente tinha feito essas identificações todas. Dá licença aí, cara. A gente estudou o campo de Calvi-Ramon, isso. A gente fez todas essas identificações. Isso, G til 0 B. Então essa equação aqui está me dizendo o seguinte, ó, o campo B do setor de Calvi-Ramon nada mais é do que a divergência de E. Vamos guardar essa equação aqui. Então essa equação saiu daqui. Deixa eu pegar outra aqui para já passar o caderno. Estou tirando então todas as equações de Maxwell que vão sair daí. Vamos pegar agora essa mesma equação com índice I espacial. Então vai ficar D0 F0I mais DJ FJI mais 2 psi G til I
igual a zero. Aí a gente já sabe, isso aqui de novo, a gente desce isso aqui, fica com sinal menos. Aí a gente desce esses dois aqui, nenhum problema, e aí eu desço esse aqui, fica um sinal menos, beleza. Isso aqui é menos 1 sobre C ddt. Aliás, aqui tem um E sobre C. Eu esqueci, aqui tem 1 sobre C, divergência de E, então essa equação está ligando isso aqui. 2 C do B. Aqui vai ter 1 sobre C2 dE dt. Essa equação aqui me dá o rotacional, a gente está lembrado lá do caso de Marx, me dá o rotacional de B, componente I. E o G de I é o EI. Isso aqui menos 2 si é igual a zero. Então essa aqui é a equação de Ampère-Marx, rotacional de B. Tá aqui, a equação de Ampère-Marx, que sai aqui agora, modificada é rotacional de B igual a 1 sobre C2, vou botar aqui menos 1 sobre C2, dE dt, e mais menos 2, se é igual a zero. Então, obrigado, olha. Então, pela equação de Ampère-Marx, a gente está tirando uma informação também, ó. O próprio campo elétrico, ele é a função dos campos B e E. Então, esse campo também não é um campo independente. Quem conhece o setor eletromagnético de Maxwell, conhece automaticamente E e conhece automaticamente B. Vamos ver o que a gente pode... Bom, a gente aqui agora vamos passar para as equações de Cauchy-Riemann. Vamos passar para esse setor aqui. Bom, claro que aqui eu não estou escrevendo, mas continua válido que rotacional de E, não estou nem... Rotacional de E é menos dB dt e divergência de B é igual a zero. Então, continua valendo que as identidades de Bianchi, elas não são alteradas, né? Aqui é a mesma coisa. Vou botar isso aqui. Aqui nós tínhamos as nossas identidades de Bianchi. Se eu me lembro bem, era a divergência de E igual a dB dt e, não, ao contrário, né? Era, saía divergência rotacional de E, só tinha essa equação, divergência de E. Então, a identidade de Bianchi para esse campo era uma única equação, porque essa equação aqui é uma equação escalar, que é o divergente de E igual a dB dt. Então, essas equações aqui continuam válidas. Vamos ver. Então, nós tiramos aqui, só vou acertar agora as equações de Marx, vou colocar aqui no cantinho, então, para a gente usar todas essas equações juntas. Então, a divergência de E mais 2 si CV igual a zero. E a outra aqui, que é a rotacional de B, é a Ampère-Marx, né? Agora corrigida. Corrigida por esse termo aqui. Tá certo. Vamos lá. Já tiramos essa. Vamos tirar agora as equações, só que faltam, são essas aqui. Então, aquelas equações nós já sabemos como fazer. Se a gente pegar essa equação aqui e tirar o índice temporal e o índice espacial, eu vou pegar isso aqui, dmi, g, mi, mi cap. Então vamos dizer que eu pegue aqui mi, pegar o índice temporal e o índice espacial. Então vai ficar 0 mi aqui, mais si, f til, 0 mi igual a 0. Então, se isso aqui é o índice temporal, isso aqui nunca vai poder ser temporal, então vai ter que ser espacial. Então essa equação vai me dar dj, 0i, mais si, f til 0i igual a 0. Vamos descer os índices, vamos descer todos os índices. Vai ficar j, 0i. Desci 2 índices espaciais, então não acontece nada. Aqui eu vou descer só um índice espacial, então a métrica me manda trocar de sinal. Então vamos trocar aqui agora, vamos botar assim, G0, 0, JI.
Aí ganha um sinal menos, então fica menos global, que eu multiplico. Agora empresta o caderno, vai, só para eu voltar lá e ver quem era o G0J aí. Voltar. Voltando. Ela vai ganhar lá da distância aqui. Aqui. Então, G0. Então, esse carinha aqui para nós é Epsilon J I kappa, campo elétricozinho, DJ é kappa. A gente já sabia quem era isso aqui. Epsilon J I kappa é kappa. E esse FTU 0I, deixa eu ver se a gente tinha aqui. Opa, aqui a gente está o setor de massa, que é FTU 0I, não mais, sim. F2 0I. F0I é o campo elétrico, então E vai em D, D vai em menos zero. Então esse campo aqui é o campo magnético, não é certo? Isso aqui seria E sobre C. Então isso aqui seria E sobre C, então isso aqui vai em B, tá certo? Esse aqui é o campo B e isso aqui é JK, é menos rotacional de E. Então essa equação aqui vai dar para nós o seguinte: rotacional de E. Isso aqui está me dando, JK estamos deslocados aqui, então isso aqui está me dando menos rotacional de J, menos rotacional de E, mais psi B igual a zero. Então vai ficar rotacional menos psi B igual a zero. Sai dessa equação aqui. Agora, vamos ver a última. Se eu pegar os três índices espaciais aqui, quer dizer, se eu pegar peguei um índice temporal e um espacial. Vamos pegar dois índices espaciais. Então, se eu pegar dois índices espaciais, eu vou ter isso aqui, dmi, gmi e j. Então, se isso aqui são os dois espaciais, eu posso ter um temporal e um espacial. Então, essa equação vai dar para nós d0, g0 e j, mais dk, gk e j, mais psi, f til e j. Igual a zero. Vamos deixar esses índices aqui. Então, isso aqui vai descer G0 e J. Sem problema. Aqui vai descer K e J. Vão descer três índices espaciais. Então, aqui eu vou pegar um sinal menos. E aqui vão descer dois índices espaciais. Sem problema. Então, nós já tínhamos visto que G0 e J, então isso aqui é D0. Então, isso aqui é Epsilon I JK 1 sobre C ddt do campo elétrico euclidiano componente K. Isso aqui é menos dk, gk e j é epsilon k e j b. Então tem alguma coisa errada aqui. Peraí, esse índice aqui, vamos chamar isso aqui, é IJ está ali, aqui vamos chamar isso aqui de K, vamos chamar de L. Tá. O K, vamos chamar de K e J. Essa equação tem só índice de J. Epsilon JK B. Mas que sim. Agora, F til, F e J é menos Epsilon JKB. Menos Epsilon JKB. Só que E vai em B e B vai em menos E. Então aqui vai ficar mais. Vai ficar E sobre C. E sobre C, componente K. Então essa equação aqui está dando para nós. O que eu faço com essa equação? Eu tenho esses índices I e J contraídos, vou contrair isso aqui, vai produzir um fator, então isso aqui J e L, Epsilon J e L, isso aqui vai produzir isso, vai produzir um fator por matar. DDT, campo elétrico, aqui vai produzir um fator 2, vai ficar aqui menos gradiente de B, e aqui vai produzir R sobre C. Então, essa equação aqui vai dar para nós 1 sobre C, vou multiplicar, então vai ficar 1 sobre C, DDT, vou botar aqui, trocar o sinal gradiente de B, que é esse termo aqui, menos 1 sobre C, acho que a gente acabou, 1 sobre C DLT, menos, e aqui fica mais, e aqui fica menos também, menos psi é sobre C, igual a zero. Beleza, então obrigado, vai.
Então, são as equações que a gente produziu. Então, nesse caso, esses dois sistemas, aí de novo a gente vê aqui, que, quer dizer, essas equações aqui me permitem escrever D e E pequenos em função dos campos de Marx. E essas equações aqui vice-versa, me permitem escrever os campos de Marx em função dos outros. Mas aí vamos observar o seguinte, nós sabemos que todos esses campos aí, todos eles, a gente agora vai pegar, a gente pode mostrar, a gente já mostrou, posso pegar, por exemplo, o DDT dessa equação, vai dar D2, para tirar a equação de onda para E pequeno. Aí vou produzir aqui esse dBdt. Esse dBdt está aqui, ó. Então a gente pode mostrar, não preciso nem fazer, posso mostrar que todos esses campos aqui, aliás, nós já mostramos de forma covariante, que todos esses campos aqui satisfazem a essa equação. Tanto o E grande, quanto o B grande, quanto o E pequeno, quanto o B pequeno, qualquer um desses campos satisfaz a essa equação. Últimos minutinhos. Então, todas essas equações satisfazem. Então, nós vimos que todos os campos, nós tínhamos mostrado anteriormente, lembra, né? A gente tinha mostrado que da Lambertiano mais 2, se 2 é F mini é igual a 0, e tínhamos mostrado que da Lambertiano mais 2, se 2, G mini kappa é igual a 0. Ou seja, qualquer campo satisfaz a essa equação de Klein-Gordon. Então, está aqui, equação de Klein-Gordon, valendo para qualquer campo. Então, todos esses campos aqui admitem solução tipo onda plana. A gente pode pegar uma solução geral de onda plana aí de 0. Eu vou ter meu E, vai ser o meu E0, exponencial de I kx menos ômega t. Mesma coisa vai valer o B. B vai ficar B0, vezes a mesma exponencial. Mesma coisa para o Ezinho. Mesma coisa para o Ezinho, exatamente. E a mesma coisa para o Bzinho. Então, todos com a mesma, tudo uma onda monocromática. Então vamos trabalhar as transformadas, é só jogar agora as transformadas de Fourier, jogar essas ondas planas aqui. Então a divergência de E vai produzir I kappa, eu vou esquecer os fatores I, tá bom? E os sinais, só para poder ter assim, uma ideia, os fatores e os sinais vocês coloquem. Então isso aqui vai ficar kappa escalar é 0. E aqui vai ficar o B0. Todas as ondas planas vão se cancelar, todas as exponenciais. Aqui vai produzir um kappa vetor B0. Aqui vai produzir um ômega. E aqui vai ficar o E0. Aqui vai ficar kappa vetor E0. E aqui vai ficar B0. Aqui vai ficar kappa B0. Aqui vai ficar ômega E0. E aqui vai ficar E0. Então tá. Então a gente só botou as ondas planas aqui e ganhou as equações tipo Marx para onda plana. Então vamos observar o seguinte. Oi? Parece que as equações só estão trocadas. Ela tem uma simetria. Tem uma simetria entre elas. Vamos observar então aqui o seguinte, olha só. Esse campo aqui, B0, na verdade ele fica como a parte longitudinal do E. Então vocês estão também observando o seguinte, o campo elétrico ele deixa de ser transverso. Ele tem parte longitudinal, a parte longitudinal dele é esse B. Então a gente está dizendo que B0 já não é um grau de liberdade independente. Eu posso escrever o B0 em função da divergência de A. Nós temos também essas equações aqui ainda, né? Se a gente agora colocar, isso aqui vai me dizer que kappa vetorial é 0, é ômega B0. Tem que consultar essas equações também. E aqui kappa escalar B igual a 0. Então o campo B é transverso. Aqui vai ficar kappa escalar é 0 e aqui vai ficar um ômega B0. Então a gente está vendo o seguinte, ó. Dessa equação aqui, está me saindo, o B0 está ligado a isso. O B0, de qualquer maneira, a gente vai ver que o B0 não é um grau de liberdade tão independente, porque está a função desse campo, o campo é 0. Vamos ver o que mais que a gente... aqui, vamos fazer a seguinte coisa. Se a gente multiplica essa equação aqui vetorialmente por kappa, vamos ver se vale a pena. O que eu tenho? Aqui nós temos kappa. Se a gente multiplicar essa equação vetorialmente por kappa, então kappa
vetorial capa é 0, isso aqui dá capa escalar é na direção K. Eu acho que a gente tem alguma informação sobre capa escalar é. Tem, que é o ômega V0. Isso aqui me dá capa escalar é K menos K2 é 0. Isso. E aqui a gente vai obter o capa B0. Então, dessa equação aqui, a gente vai ter capa 2 é 0. Então, a gente vai ter alguma coisa que vai ser módulo de capa ao quadrado é 0. Escrito em função capa escalar é o Bzinho. Vai ter alguma coisa com B0 e vai ter o capa escalar é na direção capa, perfeito? E aí vai ter alguma coisa como capa vetorial B0. Isso igual a 0. Então, vamos ver o que a gente pode tirar daqui. A gente pode tirar daqui o seguinte, que o campo é 0, ele tem essa componente longitudinal dele, que está ligada ao B0, mas o B0, por sua vez, é a componente longitudinal do E, e tem uma parte transversa que está ligada ao capa B0. Então, com isso a gente já viu o seguinte, o campo B fica em função desse E. O campo o campo B fica em função desse E. Então, eu trago essa informação para cá. E o campo E fica em função, então, do E e do B. Então, esse campo Ezinho também já foi determinado, já fixei ele. Então, está aqui, essa relação aqui. Eu multipliquei essa relação por cá. Então, sobraram para mim E e B. Vamos colocar, está sobrando E0 e B0. Então, já estou com 2 vetores aqui. Agora, esse E0 aqui, a gente escreveu já em função do que a gente tem. E aqui está o B. Então, essa equação aqui, ela está me mostrando também que o campo E, ele vai ser função desse E0, que eu já sei que é função disso aqui, e do B. Então, na verdade, eu posso reduzir todo o meu problema ao B. Ou vocês podem escolher um outro vetor, ou eu posso escrever tudo em função do E. O que a gente está dizendo é que o E, o B, o E e o B, devido às equações de campo, eles são redundantes. Basta dar um vetor e eu determino tudo. Ou eu dou B e determino tudo, ou eu dou E e determino tudo, ou eu dou S pequeno e determino tudo. Ou seja, como na onda plana de Marx, a gente sabendo o K, que é a direção de propagação, e sabendo o E, a gente tira o B. E aí a gente sabe, o B fica, o E e o B ficam num plano ortogonal a K. Então o meu problema é com 2 graus de liberdade. Aqui, eu tiro tudo em função de um único vetor, que é o vetor B. Mas se a gente olhar essa equação aqui, qual é a equação? Essa equação aqui está me dizendo que é K vetor B. Então, onde é que a gente pode tirar? 4 equações e 4 incógnitas. Mas aí a gente vai, na verdade, a gente está descrevendo tudo em função desse vetor B aqui. Ou do vetor E, tanto faz. Eu posso escolher ou E ou B para determinar tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Só que a diferença agora, por exemplo, se eu descrevo tudo em função de E, eu posso escolher. Observem que o campo elétrico agora não é mais transverso. Ele tem uma componente longitudinal. Então, no caso de Marx, o meu E está aqui, o meu B está aqui, o meu K está aqui. Agora não. Esse meu campo ele não tem mais parte longitudinal igual a 0. Então eu vou estar descrevendo toda a minha onda dos 4 campos em função, por exemplo, do campo E0, que tem uma parte longitudinal. Então, esse cara aqui, na verdade, se ele é um vetor que tem parte longitudinal, ele tem 3 graus de liberdade. Então, essa onda, ela não está descrevendo 2 graus de liberdade, ela está descrevendo tudo, ela depende de um vetor. Eu posso escrever todos os campos em função do E. E esse E tem parte longitudinal e, claro, tem parte transversa também. Então, a parte longitudinal dele está aqui, isso aqui é longitudinal, isso aqui é longitudinal. Então, o meu E tem uma parte longitudinal, que é compatível com isso. Mas, ao mesmo tempo, o meu E tem uma parte transversa, porque ele tem capa vetor B, então ele é ortogonal a capa. Então, ele tem uma componente transversa e uma componente longitudinal. Então, esse meu campo tem 3 graus de liberdade. Então, eu posso descrever toda a física dessa onda, on-shell, usando as equações de campo, pelo vetor campo elétrico de Maxwell, que tem parte longitudinal agora. Então, se ele tem 3 graus de liberdade e tem massa, eu estou descrevendo, na verdade, um espinho macio. Nós vimos que esse conjunto de campos satisfaz uma relação de dispersão tipo Klein-Gordon, onde a massa ao quadrado está ligada àquele parâmetro xi ao quadrado, e
Toda a física depende de um vetor que tem parte transversa e longitudinal. Então eu tenho um spin 1. Então, o conteúdo final disso aí é que nós temos os dois campos ligados, né, a Mi e Mi. No momento que eu liguei-os, né, por aquele termo que a gente chama de termo tipo Chern-Simons, é um Chern-Simons agora misto, né, que envolveu epsilon, A derivada B, eu estou juntando 2 graus de liberdade daqui, que eu tinha no campo de Maxwell, com 1 grau de liberdade que eu tinha aqui do Calder-Ramon, e ganhei 3 graus de liberdade massivos. Então, 3 graus de liberdade massivo descrevem um spin 1. Então, esses 2 graus de liberdade se juntaram com esse grau de liberdade aqui, que é o que está dando a parte longitudinal do campo elétrico. A parte longitudinal do campo elétrico vem justamente desse único grau de liberdade, que era o grau de liberdade escalar do Calder-Ramon. Então, a gente tem um mecanismo de massa em que nós temos um vetor massivo com parte transversa e longitudinal. Então, nós vamos escrever um spin 1 massivo. Essa associação entre grau de liberdade e spin é imediata, sim? Ou é... Não é imediata, porque quer dizer, quando você tem qual é a degenerescência de um spin S? É 2S mais 1. Você pode ter projeção mais 1, 0 e menos 1. Então, quer dizer, qualquer spin massivo, quer dizer, qualquer spin tem 2S mais 1 grau de liberdade. Agora, se o campo for de massa 0, aí é diferente, você tem só as duas helicidades. Mas se você tiver um campo massivo com um spin S, ele tem 2S mais 1 grau de liberdade. E, na verdade, são as 3 componentes, é 0 vetor. Agora eu tenho um vetor que tem uma parte transversa e uma parte longitudinal. Então, os 3 graus de liberdade dele estão disponíveis para descrever todo o sistema. Então, eu vou continuar na outra, a gente vai trabalhar um pouco mais isso, mas a gente está só começando. Só para mostrar, então, que essa eletrodinâmica de Maxwell, Calder-Ramon, ela descreve e forma uma partícula de spin 1 massiva, sem mecanismo de Higgs. O mecanismo de massa é um chamado mecanismo de massa topológico. Na aula que vem a gente vai entender por que a gente está chamando essa massa de massa topológica. Essa eletrodinâmica é muito interessante, por exemplo, para descrever os isolantes dos supercondutores topológicos. Mas a gente tem um termo desse tipo: epsilon, mi, kappa, lambda, ami, di, d, kappa, lambda. Esse termo aqui é o que a gente chama de um termo de natureza topológica. O que significa isso? Por que esse termo é dito em termo de natureza topológica? Para ficar mais claro na aula que vem, quando a gente descrever a energia e o momento desse campo. Pois não? Só 2 coisas. Ela, no caso, ela nega Higgs ou ela só não inclui? Não, ela não nega Higgs, ela é alternativa, ela é diferente. E a outra é só aquela segunda equação ali, aquele C quadrado embaixo, C. Qual? A segunda equação seria C quadrado ou só C? Aqui. Eu acho que é 1 sobre C2 DDT, né? Tá certinho lá. É só você ter. Porque a equação de Maxwell, né? É porque eu tinha substituído umas coisas ali e eu não sei. Pode ser. Não, essas equações aqui, nenhum sinal é confiável. Nenhum sinal. A única coisa que para mim é importante é saber que vetor vai, porque a gente quer entender dessas equações é o caráter. Quem pode ser expresso em por favor, corrija se está certo e ensinar na hora quem quiser reproduzir a aula. Tá bom? E então, Guilherme. Então, Guilherme, só o seguinte, na verdade, o que a gente está mostrando é alguma coisa que é alternativa a Higgs, né? Porque a gente conseguiu produzir um vetor massivo sem perder as simetrias de Gauge, porque todas essas equações têm invariância de calibre, tanto de Maxwell quanto de Calder-Ramon. Em nenhum momento a gente saiu fora das simetrias de Gauge e a gente gerou massa. Só que a gente gerou massa combinando campos, que é o que o mecanismo de Higgs faz. Também, o que o mecanismo de Higgs faz? Ele combina o campo escalar e o campo escalar entra na parte longitudinal do campo vetorial. Você lembra quando a gente estudou lá a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs? O termo que aparecia no Lagrangiano era esse aqui, demi, ami ou ami. Aparecia um termo de mixing também, que era o campo de Maxwell acoplado ao gradiente do campo de Higgs. Era isso aqui que foi. Nesse caso, o campo de Maxwell não está acoplado ao gradiente de Higgs, mas ele está basicamente acoplado a esse objeto aqui. Ele está acoplado ao dual do campo de Calder-Ramon, porque aquele termo que está lá, ó, ele é epsilon, mi, kappa, lambda,
AMI, DI, B kappa lambda. Na verdade, esse DI B kappa lambda é 1/3 de GN kappa lambda. Mas 1/3 de GN kappa lambda nada mais é do que o G til mi. Então, esse modelo aí, ele acopla o campo de Maxwell ao dual do campo de Calder-Ramon. Paralelamente, o modelo de Higgs, Maxwell-Higgs, ele acopla o campo de Maxwell ao gradiente do campo de Higgs. Na verdade, então, esse dual aqui está fazendo o papel do gradiente de Higgs. Aqui sai massa e aqui sai massa. Só que aqui não tem simetria de gate e aqui tem simetria de gate. Certo? Essa é a diferença. Por que esse mecanismo ficou famoso e resolveu o problema da massa nas teorias de Young-Mills? É porque não se consegue fazer uma teoria invariante, quer dizer, fazer esse tipo de mecanismo, no caso, não abeliano. E isso aí não é porque se tentou e não conseguiu. Existe um chamado, né, uma espécie de cientista, é demonstrado que esse mecanismo não funciona no caso não abeliano. Então, mas pelo menos no caso abeliano, ele funciona. E o eletromagnetismo é abeliano, então ele pode ser aproveitado no caso do eletromagnetismo. Tá bom? Então eu vou deixar vocês por hoje. Eu peço desculpa pela aula super longa, mas a gente começou tarde da noite, né? Obrigado.